imprudência nas ruas tem aumentado cada dia mais o número de acidentes de trânsito registrados em Rolim de Moura. Prova disso é o cenário que encontramos no Hospital Municipal, que todos os dias recebe inúmeras vítimas dessa verdadeira guerra em que chamamos de trânsito. São pais, mães, filhos que muitas vezes, quando não perdem a vida, ficam mutilados. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou hoje a doutora Sandra Pitangui, que atende no Hospital Municipal aqui de Rolim de Moura e também no Hospital Regional de Cacoal. Doutora, seja bem-vinda ao Balanço Geral. Boa tarde. Boa tarde, Alana. Doutora, realmente o que a gente disse, né, o que a gente descreveu, acabou de descrever é a pura realidade. O Hospital Municipal de Rolim de Moura atende diariamente inúmeros casos de acidente de trânsito e isso tem assustado a equipe médica, enfim, toda a população de Rolim de Moura, né? É verdade, Alana. Nós fizemos um levantamento com uma polícia militar, porque a polícia militar atende todos os acidentes. Então, deu mais ou menos 530 acidentes até o dia 29/8. Esses são todos os acidentes. E os bombeiros atendem só os acidentes com vítimas. Dos bombeiros, foram 254 acidentes do dia 1º de janeiro até o dia 19 de junho. E dessas 254 pessoas que foram acidentadas, 5% foram pacientes que evoluíram a óbito no local do acidente. Então, de 12 a 15 pessoas, isso até junho, né, que são estatísticas do bombeiro, sem contar as pessoas que foram a óbito no hospital ou depois são transferidas para Porto Velho e para o Hospital Regional de Cacoal. Então, é uma quantidade muito alta de acidente aqui em Rolim. Doutora, antes aqui de a gente começar a nossa entrevista, a gente estava comentando que grande parte das pessoas hoje que está se acidentando aqui em Rolim de Moura é mãe de família, é pai de família e é jovem. Isso que tem assustado mais, né? E as pacientes, assim, que chegam gravíssimos, né? Eu até citei para você o caso da Tatiele, né? Que você conhece e tal, que eu entrei e eu até pedi permissão a ela para poder citar. Que foi uma coisa, assim, que me assustou muito. Uma menina super jovem, né? E eu fui no regional procurar uma vaga para UTI e eu vi ela gravíssima, porque ela fez embolia, ela fez uma fratura de osso longo, né? E fez uma embolia e ficou na UTI vários dias. E depois eu fui atender um outro paciente no quarto, acabei olhando e ela estava lá, estava conversando, graças a Deus, né? E ela está bem. Só que eu até pedi permissão para ela para poder conversar sobre isso, porque uma coisa que me assustou, que eu comecei a falar com ela sobre a quantidade de acidentes que nós temos aqui em Rolim, e ela citou, e a mãe dela falou, acho que é a dona Sônia, falou que não tinha um ano que o filho dela tinha falecido. Vítima de acidente de moto também, é uma pessoa, ela falou, bem conhecida, que era jogador de futebol, né? Nego Bala, não é isso? Ney Bala. Ney Bala. Ela falou, citou o nome dele. E ela falou, doutora, eu já pedi demissão do meu serviço. A mãe falou, vou ficar por conta disso. O que acontece? Essas pessoas estão morrendo, estão se acidentando, estão morrendo na melhor fase da vida delas. Na fase de estudar, na fase de casar, de construir família, de produzir. E isso está sendo interrompido por acidente. E foi o que a gente estava conversando, são coisas assim, muitos desses acidentes são evitáveis, né? A sinalização, a educação no trânsito, parar, respeitar as leis de trânsito, respeitar a sinalização. Muita gente não está respeitando isso. Existe no Código Brasileiro de Trânsito que até 50 metros da faixa de pedestre você tem que procurar uma faixa de pedestre para poder atravessar. As pessoas não procuram uma faixa de pedestre, as pessoas andam na rua, né? Ela pensa assim, bom, eu estou certa, eu estou andando na rua, se a pessoa me atropelar, ela vai ter que pagar. Mas ela não pensa que ela vai ficar com aquela, quase aquela parabólica externa na perna dela por 3, 4 meses, sem colocar o pé no chão, que ela vai ter que colocar uma placa, vai ficar uma cicatriz imensa. Quando fica, né? E uma outra coisa que eu falei na outra entrevista que eu fiz, foi que os pais que estão perdendo esses adolescentes, que estão perdendo esses jovens, as esposas, os filhos,
né, nunca mais vão esquecer disso. Nunca mais. Então, alguma coisa a gente tem que fazer em relação a isso, né? Eu lembro que, em relação ao Código de Trânsito, e até citei aqui, o capacete, as pessoas, não vou usar. Quanto que evitou de acidente em relação ao capacete? Né? Até a questão da jugular, né, que muitas vezes, né, até o Corpo de Bombeiros orienta o uso correto, né, do capacete para fechar direitinho, porque, doutora, você sabe, você mais que ninguém sabe, né, que no momento ali da queda, o capacete desprende da cabeça, o capacete acaba caindo e isso, né, pode ser fatal para uma vítima de acidente de trânsito, né? A cabeça pesa e vai para o lado e vai na primeira quina que encontrar e... Realmente, muito. A maioria de motoqueiros que dão entrada no hospital municipal seria essa, traumatismo craniano, seria essa? Trauma craniano e fêmur. Né? Muito é perna, né? Sempre é perna. Doutora, a gente está acostumada a receber aqui no programa o pessoal do Corpo de Bombeiros, o pessoal da Polícia Militar, realmente pessoas ligadas ao trânsito. E você, como médica, se prontificou a vir aqui, fazer esse apelo para a população de que tenha mais consciência no trânsito. Em relação aos gastos dos pacientes, também é um valor muito alto aos cofres públicos, né? Porque quando esse paciente tem um amigo meu chamado Edson, que é da Polícia Rodoviária de Pimenta, ele fez uma planilha de quanto que é gasto com esse paciente. Geralmente esse paciente é gasto mais ou menos R$14 mil por mês com esse paciente. Você, quando transporta um paciente grave daqui para Cacoal, é longe, é muito longe. Né? Só quem anda na ambulância voando daqui até lá com um paciente grave sabe o quão distante se torna. Né? Então está muito complicado. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência com a vida. Para viver, para poder ter uma vida plena, né? Produzir coisas. Eu acho isso importante. Doutora, para finalizar com relação à prevenção mesmo, que a gente está focando aqui, para a senhora, qual seria o maior desafio para se ter um trânsito mais seguro, para se ter menos pacientes dando entrada no nosso hospital municipal hoje, vítima de acidente de trânsito, que a gente sabe que não é pouco? Eu estava falando sobre... aquela matriz que eu te falei do acidente, né? Para ter o acidente tem que ter a vítima... 3 fatores, né? A vítima, o veículo e o meio ambiente. Tem os E's da prevenção, que é a educação, que é a responsabilidade, que você tem que pensar em você. Se você pensar só em você, tipo assim, se você pensar, eu sou molinho, né? Eu sou de carne e osso, eu quebro, eu machuco, então... a primeira coisa que você tem que pensar e ter educação e ter cuidado com o seu corpo, né? As leis, né? Execução de leis, a engenharia, tudo ajuda, né? Airbag, o cinto de segurança, capacete, como que você falou com a jugular. E o incentivo também de monetário, né? Financeiro, para poder estruturar tudo isso, para poder a gente se organizar para fazer, porque Rolim é uma cidade tão bonita. Então, vamos ter mais cuidado também e diminuir essa quantidade de acidentes que acontecem na cidade. Então, fica o recado para você de casa, doutora. Muito obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral. Eu tenho certeza que foi de muita importância. O pessoal de casa se sentiu tocado pelo que a senhora falou. Espero que da próxima vez que a senhora vir aqui, seja para trazer boas notícias de que Rolim de Moura está melhorando, que o nosso trânsito está melhorando e que menos pessoas aqui, menos rolimourenses tenham dado entrada no hospital municipal ou no hospital regional de Cacoal, vítima de acidente de trânsito. Eu que agradeço, Ana. Dando sequência ao Balanço Geral, vamos agora tomar uma água, né? Respirar um pouco. Vamos agora ao intervalo comercial. Na sequência a gente volta.